Olá, todos sejam bem-vindos à assistência espiritual online do Centro Espírita União e Fraternidade. Vamos dando início à nossa assistência, unindo os nossos corações a toda essa equipe espiritual que com certeza está aqui conosco, que vem até nós porque nós estamos rogando a Jesus o amparo nesse instante. Vamos sentindo a presença amiga de todos os benfeitores espirituais, do nosso protetor individual, a quem no catolicismo chamamos de anjo da guarda. Enfim, todos esses colaboradores de Jesus que vêm até nós, nos trazer as vibrações de fortalecimento, de equilíbrio, de paz e de bom ânimo. E que nós possamos compreender os ensinamentos de Jesus através das reflexões do tema de hoje, a fim de que, deixando que esses ensinamentos entrem em nosso íntimo e sejam vivenciados, nós possamos encontrar a força que precisamos para superar todos os obstáculos, na certeza de que Deus é Pai de amor e de bondade, de que Jesus está sempre ao nosso lado, nos auxiliando na trajetória desta vida. E com muito carinho, nós já vamos envolvendo a Florinda em fortalecimento, que esses benfeitores a inspirem, para que ela possa passar para nós tudo aquilo que ela preparou com tanto amor. E assim nós vamos iniciando o nosso encontro com o Evangelho de hoje, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Então, que Jesus possa nos abençoar, nos envolver, para que possamos sair daqui renovados espiritualmente, dispostos a nos melhorarmos um pouquinho mais. E hoje, justamente, nós vamos falar sobre a renovação espiritual, que é essa necessidade que nós temos de estarmos em constante mudança, modificação, de tudo aquilo que vai ficando ultrapassado dentro do nosso comportamento, das nossas ideias, para que o nosso espírito possa realmente ser solidificado. Existe até um dia especial, onde é comemorado essa ideia da renovação, que é o dia 28 de junho. Claro que esse dia é só uma referência, porque todos os dias do ano têm que ser voltados para a nossa constante melhoria interior. Então, nesse 28 de junho, que é a celebração do dia, é somente uma referência. Mas esse dia surgiu a partir da vontade de muitas pessoas de diferentes crenças, não é só na nossa religião, que é o Espiritismo, todas as outras religiões adotam isso também, de voltar o olhar para o nosso próprio ser, para o nosso próprio espírito, para criar essa conexão com essas ideias diferentes, essas energias e a espiritualidade, para que nós realmente edifiquemos a nossa alma. Então, o Dia da Renovação Espiritual ele foi criado para estimular a ideia de que, independente de crenças, religiões, opiniões ou qualquer outro tipo de fator que possa dividir as pessoas, nós somos únicos, nós somos originários de um princípio maior, que é Deus. E que esse divino vive em um mundo que só evoluirá, e ele abrange todo o universo, mas esse nosso mundo aqui só vai evoluir se todos nós nos mantivermos unidos, vibrando positividade e união a partir de bons sentimentos. Nós viemos da essência maior divina, então todos somos irmãos, todos somos originários
grandiosidade divina. Então, o que que é renovar? Renovar vem do latim renovatio, e esse termo está associado à ação ou efeito de modificação, deixar como novo, restabelecer algo que está interrompido, substituir uma coisa velha por uma coisa nova. E o sentido de renovação não tem nada a ver com religião, e sim com religiosidade. Que a religiosidade é aquela necessidade que todos os seres humanos têm de se voltar para Deus, para o nosso Criador. Então, o Dia da Renovação, ela tem como finalidade estimular um exercício de pensamento mais voltado para dentro de nós mesmos e de nós refletirmos sobre o que é preciso mudar em todos nós. Então, quando nós fazemos essa pausa para nos aproximar ou reaproximarmos de Deus, nosso Criador, é nesse momento que nós vamos fazer um conhecimento de nós mesmos, que esse conhecimento de nós mesmos, ele é fundamental para o crescimento espiritual. Então, é uma recomendação cristã que serve para todos nós, para quem busca a renovar a espiritualidade, é a aquisição e prática de virtudes. Quais são essas virtudes? São inúmeras, mas as mais necessárias para a nossa elevação espiritual é o amor, a caridade, a mansidão, que envolve a paz, a fé, a esperança, a humildade e tantas outras virtudes. Então, renovação, ela traz a ideia de novos pensamentos, anula a nossa procrastinação, que é aquele adiamento de tudo que a gente vai jogando para frente, anula a nossa acomodação, os nossos sentimentos equivocados de posse, e todos os defeitos que nós temos também, que é o orgulho, a vaidade e tantos outros. Na Bíblia, nós vamos achar diversas orientações sobre a renovação, né? Então, lá na Bíblia, nós vamos ver, a partir do Evangelho de Jesus, a partir das cartas de Paulo, o que significa a palavra renovação, realmente, que é essa transformação, um novo sentido à nossa vida, ter uma nova visão do mundo. Agora, a partir de um modelo maior que nós temos. Que modelo é esse? Jesus, que veio trazendo para todos nós a necessidade da aquisição ou de nós desenvolvermos dentro de nós o reino de Deus. O que é esse reino de Deus? É a nossa espiritualidade. Que vai, à medida que nós vamos nos renovando, nos espiritualizando, a possibilidade de experimentar a vontade de Deus na nossa vida. O que é experimentar a vontade de Deus na nossa vida? Nada mais do que a prática das leis sábias e imutáveis que ele criou para todos nós. Então, todos nós, todas as pessoas, um dia ou outro, deveremos ser desafiados a provar, a experimentar esse processo de renovação, porque faz parte da nossa natureza espiritual avançar cada vez mais. E aí a gente vai lá ver nas cartas de Paulo que ele prima muito por essa transformação, por essa renovação. E Paulo, então, ele fala que a doutrina da justificação pela fé é a transformação comportamental, ou seja, a renovação da nossa mente, ou seja, uma mente transformada. E o que é essa transformação pela renovação da nossa mente? É passar pelos nossos processos de verificarmos os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos pensamentos, os sentimentos, as nossas posturas e até as nossas atitudes. Que quando nós abarcamos todos esses lados do nosso psiquismo, da nossa vida, vamos resultando em mudança de hábitos. Né? Porque os nossos maus pensamentos, as nossas más ações podem nos levar a errarmos o nosso objetivo, que é o progresso, que é a instauração do reino de Deus dentro de nós. Então, quando nós temos esses maus pensamentos, essas nossas ideias não tão felizes, nós vamos originando dentro de nós frutos que vão ter consequências também. Assim como nós, quando praticamos o bem, temos frutos bons, quando nós praticamos o mal, temos os frutos não tão bons. E nós temos que entender também que todos nós estamos aqui para aprender, para progredir e para melhorar. Essa é a finalidade
da nossa vida aqui na Terra. Essa é a finalidade da nossa atual experiência aqui. Então, e aí a gente vai entendendo que a nossa vida passa por ciclos. Então, nós temos os ciclos de recém-nascidos, depois temos os ciclos da primeira infância, da segunda infância, da pré-adolescência, adolescência, depois juventude, idade adulta, idade madura. E aí nós vamos encaminhando já para depois para o envelhecimento, que são várias fases também. Então, toda a nossa vida, ela é composta por ciclos. E esses ciclos têm fases. E geralmente, no final de cada fase, ou até mesmo na troca de ciclos, pode ser que a gente enfrente, pode ser não, com certeza nós vamos enfrentar desafios, dificuldades, não só na área espiritual também, como na área física também. Então, a gente vai encontrar aí exaustão, cansaço, estresse, abatimento físico e emocional. Então, a única solução para cada ciclo da nossa vida e durante toda a nossa vida, nós temos que passar por mudanças. E essas mudanças, elas são necessárias. Mente e corpo saudáveis são a receita ideal para as nossas mudanças nas diversas fases da nossa vida. Então, quando a gente fala em renovação espiritual, a gente vai abordar também a parte material, porque o nosso físico, a nossa parte material influencia muito no nosso psiquismo e tem influência direta no nosso espírito e vice-versa também. Então, cuidar da saúde é ter atenção com o nosso próprio corpo. Muitas vezes nós ficamos tão atarefados, preocupados com milhares de coisas, acabamos nos esquecendo de cuidar do nosso corpo e deixar de se preocupar com a saúde, deixar para se preocupar com a saúde enquanto, quando aparecer um problema, é uma falha nossa. A gente tem que cuidar da saúde sempre, não esperar um problema aparecer. E até porque, quando nós cuidamos e prevenimos, cuidando da nossa saúde, nós vamos evitar outros problemas também. E a saúde é o bem mais precioso que nós temos, para que a nossa experiência aqui na Terra seja coroada de êxito, seja coroada de bons frutos. E cuidar do corpo envolve diversas coisas, começando pela alimentação, primeiro pela parte médica mesmo, que nós temos que ter os exames, todo acompanhamento da saúde, mas também nós temos que fazer a nossa parte, que é cuidar da alimentação, fazer atividades físicas. Essa alimentação, ela tem que ser uma alimentação o mais natural possível, para que o nosso cérebro, porque quando a gente põe muita coisa artificial no corpo, o cérebro fica prejudicado, né? O Alzheimer está aí, a experiência, né? Que dizem que diversos fatores vinculados à alimentação, ultraprocessados, essas coisas todas. Então, o nosso cérebro tem que ser o mais acompanhado, né? De perto com uma alimentação o mais natural possível, para que ele seja capaz de liberar os hormônios e nós termos as condições de ter uma boa saúde. Também essa prática de exercícios físicos faz com que o nosso cérebro também emita hormônios indispensáveis. Então, quando nós nos alimentamos bem, a nossa digestão fica plena, nós temos a sensação de estarmos com bem-estar físico e, consequentemente, com bem-estar emocional também, do nosso próprio cérebro. Então, todos esses fatores, eles vão construindo a nossa autoimagem. A projeção da nossa autoimagem, ela está relacionada à nossa saúde mental. Quando nós não temos saúde mental, nós adoecemos. Então, a autoimagem, ela vai fazer com que a nossa força de vontade seja acionada para que nós cuidemos do corpo e dessa forma como nós seremos percebidos pelas pessoas que estão ao nosso redor. É o cuidado conosco mesmo. Isso vai, além da autoimagem, nós temos que ter autoconhecimento, nós temos que nos conhecer. Então, é importante sempre buscar exercitar, além do corpo, a nossa mente. E isso pode ser feito através da busca desse conhecimento. Então, não é somente um conhecimento acadêmico, né? Embora seja necessário e fundamental também para o nosso crescimento, conhecimento acadêmico, né? De ciências, das filosofias, da área humana, da área científica. Os estudos, eles não são um hábito com idade estabelecida. Ou seja, qualquer hora é hora de estudar e buscar estimular o nosso cérebro.
tudo isso vai construindo uma autoimagem também, vai construindo um equilíbrio espiritual também. E aí a necessidade de estudo, ela é fundamental para o nosso espírito, porque nós vamos, quando o nosso cérebro está ativo, a nossa mente, ela produz e recebe estímulos também. Então, o cérebro, ele fica na parte física do nosso corpo, né? No nosso corpo físico, dentro da nossa cabeça está o cérebro. A sede da mente, mente e cérebro são diferentes. A mente, ela fica no nosso espírito. Então, quando nós estimulamos o nosso cérebro, a nossa mente também é estimulada e recebe esses impulsos todos. Então, vamos procurar estudar bastante temas que nós temos afinidade, coisas que nós gostamos, para que esse autoconhecimento e a espiritualidade desenvolva isso em nós mesmos e traga essa transformação. E o autoconhecimento é o nosso grande aliado na luta para a gente se reconhecer e descobrir quem somos nós de verdade. Mesmo com os nossos defeitos, as nossas falhas, isso também vai agir em determinados momentos da nossa vida, como nós temos que fazer algumas ações, algumas escolhas. Então, como nós nos conhecemos, a gente vai ter condição de se controlar em determinados momentos. Ou seja, se eu sou uma pessoa agressiva e eu me conheço em que momento essa agressividade vai ser acionada, eu tenho como controlar isso. Agora, se eu não me conheço, eu vou explodindo com um, com o outro, fazendo as coisas que vêm à mente e não tenho controle de nada. Isso é falta de autoconhecimento. Junto com o autoconhecimento, nós temos que alimentar a nossa fé. Isso é a nossa base para que nós continuemos de pé e progredindo sempre. Então, a renovação espiritual, ela está intimamente ligada à nossa fé. A fé, ela é importante para que nós tenhamos esperança. A esperança, ela faz com que, mesmo diante das dificuldades, nós temos aquela certeza que tudo isso vai passar, que vai ser superado, que de algum momento ou outro será resolvido. Então, vai trazer para a nossa vida alegria e para o nosso espírito o otimismo. Então, por isso que nós temos que buscar intensificar a nossa fé. A fé é importante porque em muitas situações da nossa vida, a única coisa que a gente vai poder contar é com a nossa fé. Quando nós sentimos ingratidão, sentimos abandono, que às vezes são coisas que nós não podemos compartilhar com outras pessoas, então nós vamos buscar recursos somente com a nossa fé. A fé, ela atua na nossa mente, lembra que a mente fica lá no espírito, nos fazendo acreditar que apesar da dificuldade do nosso dia a dia, das adversidades, sempre haverá esperança para dias melhores. Olha que maravilha, né? Então, a prática da fé pode nos salvar em determinados conflitos. E também tem o poder de renovar a nossa mente e o nosso entendimento sobre as coisas espirituais. Por que que eu estou passando por isso? Aonde que eu vou buscar ajuda para isso? Aonde que eu vou buscar o consolo para isso, né? A ciência já comprovou que o ser humano, desde a ancestralidade, os primeiros grupos lá da ancestralidade da raça humana, eles precisavam de algo onde apoiar a sua crença e o seu entendimento sobre as coisas. Então, eles passavam a ter medo e ter adoração pelo fogo, pelo raio, pelos trovões. Então, é uma comprovação que todos nós temos necessidade de acreditar em alguma coisa acima da nossa existência aqui. E isso vai fazer com que a fé intensifique o nosso poder de crer em alguma coisa melhor. E quando nós estamos com alguma dificuldade e em busca dessa renovação espiritual, nós não temos que ter vergonha de pedir ajuda. Nós temos que ter a humildade. Muitas pessoas, por orgulho, arrogância ou vaidade, diante de uma dificuldade, elas se fecham. E nós crescemos juntos, uns com os outros. Então, nós não temos que ter preconceito ou vergonha ou se sentir inferior quando nós precisamos de ajuda. Temos que buscar ajuda, seja ajuda no campo religioso, seja ajuda no campo psicológico. Muitas pessoas fogem de ajudas porque achar que as terapias, os recursos que a ciência oferece
Não foram feitos para mim. Isso é sinal de fraqueza. É um grande erro isso, né? Nós temos que buscar ajuda, porque quando nós estamos nos abrindo, as possibilidades de renovação e de transformação, elas vão chegando para nós. A própria espiritualidade consegue acessar a nossa mente fechada, porque nós nos dispusemos a abrir essa mente e buscar ajuda. Uma coisa também que nós temos que aprender a fazer nos momentos difíceis é buscar sair de dentro de casa, sair de dentro dos nossos pensamentos conflituantes. Então, vamos buscar a natureza, porque a natureza tem o poder de fluir através de nós essa energia maior de renovação. Então, a natureza é fonte de vida. E é por causa dela e através dela que todas as espécies, inclusive nós, né, conseguimos sobreviver, subsistir. Isso, obviamente, vai abrir precedentes para o cuidado, respeito e manutenção que nós temos que ter com a natureza. E o contato constante com tudo aquilo que é vivo, que é fruto da terra. Então, a renovação espiritual completa é que nós tenhamos um contato com o verde, com as matas, com as águas, nos rios, nos lagos, no mar, na cachoeira, nas nascentes, ouvir o som dos ventos, nas árvores, os pássaros, as folhagens, tudo isso tem um poder de aliviar nosso espírito desses fardos cansados, difíceis, e trazer leveza para a nossa alma. Então, é sair de dentro de nós e buscar ajuda, e ter esse contato com a natureza. E essa ajuda nós vamos buscar aonde nós nos sintonizamos mais. Pode ser uma igreja, pode ser uma casa de oração, pode ser um centro, pode ser aonde for que nós tenhamos afinidades, nós vamos buscar essa ajuda. E a partir do momento que eu me conecto com a natureza, com a grandiosidade de Deus, eu vou abrindo a minha mente, vou me acalmando, vou me restabelecendo e vou recebendo essa ajuda, não só das pessoas que estão ao meu redor, através de uma fala, de um conselho, de uma palestra, de um culto, de uma devoção, de qualquer que seja a religiosidade que nós apresentemos. Nós vamos ter essa ajuda necessária para soerguermos diante das dificuldades. E para que a nossa renovação espiritual seja completa, nós precisamos aprender a viver com amor, sem ódio, sem agressividade, com tolerância, com indulgência, com compreensão. O amor, ele é extremamente indispensável para a nossa renovação espiritual. Ela só é completa e transformadora se ela tiver o amor dentro do nosso coração, se nós tivermos o amor dentro do nosso coração. O amor vai trazer essa energia e essa força para esse processo de renovação espiritual. É preciso amar a vida, lutar pela vida, lutar contra as nossas dificuldades, com os nossos conflitos psicológicos e espirituais. É preciso amar o próximo, fazer as coisas com amor e deixar que o amor, a compaixão, a indulgência, a tolerância, o respeito dirijam os nossos passos na nossa vida diária. O amor, ele é a chave para todo o bem. E com o amor nós podemos quebrar essas correntes, esses elos, essas prisões de desrespeitos, de insegurança, de medo, de conflitos, de pânico, de depressão. Toda essa gama de conflitos que nós apresentamos, eles têm que ser aos poucos trabalhados em nós através do amor. O amor pode transformar tudo em nossa vida, a começar dentro de nós mesmos e depois fluir para o mundo que está à nossa volta. Muitas pessoas pedem um mundo melhor, pedem um mundo diferente de paz, mas o mundo só vai ser um mundo melhor se nós nos melhorarmos. Então, essa ação poderosa do amor, ela vai renovar completamente a nossa vida espiritual. Nós podemos fazer a nossa renovação espiritual pondo na nossa mente, ou reconhecendo na nossa mente que todo fim
de ciclo, fim de vivência, fim de experiências, necessita de um recomeço. Mas esse recomeço, vejam bem, esse recomeço, ele não pode ser simplesmente refazer tudo de novo do mesmo jeito. Então, eu faço uma coisa negativa ou errado, tenho um comportamento negativo, eu me conscientizo daquilo, puxa, está errado esse comportamento, não é de acordo com o que eu aprendi, eu estou em busca da renovação espiritual, mas eu continuo fazendo aquele comportamento errado. Então, não é uma renovação completa. Se eu me conscientizei desse comportamento errado, e eu quero uma renovação espiritual, eu tenho que fazer uma nova caminhada. Tenho que fazer diferente do que aquilo que eu estou fazendo. Então, o autoconhecimento nos conscientiza das nossas dificuldades, das nossas falhas, aonde é que nós estamos negligenciando o nosso crescimento espiritual. Mas se eu continuo fazendo as mesmas coisas erradas, a renovação não está completa. Ela está consciente, mas não está completa. Então, a nova caminhada, ela tem que ser feita com novas escolhas, novas perspectivas e com uma nova mente, uma nova maneira de pensar. E também um novo coração. E a gente vai relembrar o Emmanuel, nosso grande Emmanuel, no livro Pão Nosso, na lição 135, que ele vai falar sobre a renovação necessária. Lá tem uma frase que está na carta de Paulo, no capítulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19. Lá fala o seguinte: não extingais o espírito. Então, quando a gente lê essa frase que o Paulo escreveu, que o Emmanuel comenta nessa lição 135, nós vamos ver que o espírito não se extingue. Lá o Emmanuel vai falar que o espírito é o mesmo sempre. Nós estamos muitas vezes sentindo a necessidade da renovação espiritual, mas nós abafamos essa semente de renovação, porque nós estamos aqui para progredir. Então, quando nós sentimos, já conscientizamos que estamos falhando em algum comportamento não tão positivo, quando ele fala não extingais o espírito, é justamente isso, não deixa essa chama morrer. Já sabe que está errado, já sabe, já constatou em consciência que está agindo com falhas em algum campo do nosso crescimento espiritual, não extinga essa chama, não extinga essa necessidade do espírito, que é uma necessidade do espírito. O progresso, o aprendizado é uma necessidade do espírito. Então, muitas vezes nós largamos de lado isso, a própria vida diária, com dificuldades, com chamamentos de ordem material, nós vamos abafando o nosso espírito. Então, quando ele fala não extingais o espírito, ou seja, não abafa essa necessidade de crescimento que você apresenta, de crescimento espiritual. É necessário que nós tenhamos essa vida espiritualizada. Por misericórdia de Deus, isso vem, né? Quem tiver interesse, leia depois, né, a lição 135 do livro Pão Nosso, que é a renovação necessária. Lógico que a vida material ela é importante. Sem a vida material, o espírito talvez não conseguiria se desenvolver tanto aqui, né? Então, a conquista dos bens terrenos, da vida material, do progresso material, ela faz parte do progresso da humanidade também. Nós temos obrigação de cuidar da vida material, isso é nosso dever. Em primeiro lugar, cuidar realmente da vida material para que o espírito possa crescer. O que nós não podemos fazer é dar uma importância maior à vida material em detrimento da vida espiritual. Os nossos atos, eles têm que ser pautados no nosso crescimento espiritual. Então, nós vamos viver os princípios evangélicos, reunindo em nosso favor os bens eternos, mas sem esquecer dos bens materiais também, porque os únicos bens que são eternos são aqueles que, conforme Jesus explica no Evangelho, que a traça não corrói e nem os ladrões roubam. Que bens são esses? São os bens espirituais, as nossas virtudes, o nosso crescimento, o que nós estamos fazendo da nossa vida espiritual aqui. Então, é viver no mundo sem ser do mundo, sem um apego absurdo que muitas pessoas têm
com a vida material e esquecem que viemos aqui para progredir, que nós vamos, daqui a alguns anos, não se sabe quando, pode ser amanhã, pode ser agora, nós vamos deixar essa vida. E o que nós levaremos? Somente as nossas aquisições espirituais. Se nós não temos nenhuma, ninguém renovou nada, ninguém permaneceu naquele velho comportamento, nós não vamos levar nada. Então, grande parte dos problemas espirituais que nos assolam somente serão superados, em definitivo, pelo esforço que nós vamos fazer na nossa autoeducação, na autotransformação e na prática permanente de tudo aquilo que Jesus veio ensinar. Claro que não é uma tarefa fácil de imediato, mas nós temos que renovar isso constantemente. Se nós observamos que nós estamos falhando em algum ponto, vamos ver o que o Evangelho fala com relação àquilo. O que o Evangelho pede que nós façamos. Nós estamos na Terra, de novo, né, para aprender e progredir espiritualmente. Cabe a nós o esforço da conquista desses tesouros que o ladrão não rouba nem leva, uma vez que a nossa bagagem para retornar ao plano espiritual, ela será constituída desses valores positivos ou também negativos, né? Se nós não fizermos nada de positivo, vamos levar os negativos, que tudo vai ficar gravado no nosso espírito. Então, a doutrina espírita, revivendo o cristianismo em toda a sua intensidade e beleza, nos oferece recursos preciosos para que a nossa luta seja constante na superação dos nossos obstáculos interiores, das nossas dificuldades, com vistas sempre a essa renovação espiritual de que todos nós precisamos. E não é um trabalho que tem fim, né? É um trabalho permanente, que vai ficar por muito tempo, pela eternidade, porque quando nós superamos uma dificuldade, nós vamos encontrar em outro campo até nós atingirmos a perfeição que está muito longe de acontecer. Mas nós vamos fazer aos poucos, todo dia um pouquinho. Então, é viver e amar o bem pelo bem, reconhecendo as tendências e renunciando a essas tendências infelizes do nosso passado. Então, não é viver no passado, é viver no presente, construindo o futuro. Essa é a verdadeira fórmula da renovação espiritual. O passado já foi. Não só o passado das nossas vidas, mas o passado da vida presente também. Vamos sair desse passado, vamos nos voltarmos para a nossa renovação espiritual. Quando Jesus nos diz, está lá no Evangelho, que não se põe remendo de pano novo em tecido velho, em roupas velhas, ele nos alerta que o cristão não pode se acomodar com meios termos ou com meias ações, ou não se volta, ou se volta na luta permanente para superar as inferioridades, ou vamos continuar nos condicionamentos, nos velhos hábitos, tem consciência, mas não faz nada para mudar. E aí nós vamos perdendo oportunidades de renovação. Então, frente ao Evangelho de Jesus e à doutrina espírita, busquemos substituir o homem velho de ontem pelo cristão. O que é o cristão? É o que segue o Cristo, o Evangelho, renovando hoje e sempre para que o bem e o amor se instale em definitivo na Terra, porque é a partir da nossa renovação espiritual individual é que vai haver a renovação espiritual da Terra. Nós só teremos paz e planeta de regeneração se nós fizermos esse processo em nós mesmos. É isso. Obrigada a todos pela oportunidade. Muita paz a todos, então. E com essas reflexões tão importantes para cada um de nós vamos encaminhando para a segunda parte, com gratidão em nosso coração por tanta ajuda que nós recebemos sempre, e especialmente nesses momentos onde paramos um pouquinho as nossas atividades para pensarmos, não é? Pensarmos nessa nossa saúde mental, pensarmos nessa conquista desse reino de Deus dentro de nós. E assim, Jesus querido, com tudo isso que nós ouvimos hoje, nós te pedimos, nos fortaleça, para que possamos ter essa coragem de enxergar quem somos, de buscarmos
sinceramente as forças que temos dentro de nós e ainda que desconhecemos, que nos dá essa capacitação para essa renovação tão importante. E nós vamos iniciando esse processo, sentindo que somos capazes agora de doarmos muito amor. Esse amor que vai envolvendo toda a humanidade, para que todos nós possamos aprender a construir a paz dentro de nós, para levarmos a paz para aqueles que estão ao nosso redor. Vibremos assim a paz pelo nosso mundo, a paz por esses países, por essas regiões que têm tantos conflitos espalhados pelo mundo, que as pessoas que estão sofrendo sintam a nossa vibração de apoio, que sintam fé, que sintam esperança. Mas nós também oferecemos a nossa energia a Jesus para que possa envolver esses dirigentes de nações que promovem as guerras, para que eles tenham a lucidez, Senhor, de perceber o quanto de, de consequências nefastas eles estão levando para essa humanidade e utilizando esse cargo que veio como uma incumbência de Deus para eles, levando eles através desse orgulho, dessa arrogância, do poder, não fazendo jus ao compromisso que assumiram no plano espiritual. Nós vamos pedindo a Jesus que essa paz, esse amor, possa ser levado a todos os lares do nosso planeta, para que haja compreensão, entendimento, harmonia e, principalmente, que vibrações de bom ânimo, de coragem, de força, de fé, de esperança e de perseverança possam envolver todas as pessoas desse planeta, as que estão doentes do corpo e as que estão doentes da alma, para que assim, que através dessa renovação, nós possamos encontrar a saúde, o equilíbrio e o bem-estar. E agora, Jesus, nós te rogamos que derrame as suas bênçãos sobre os nossos lares, os nossos familiares, nos trazendo força para que cada um de nós promova essa renovação tão importante. Derrama, Jesus, as tuas bênçãos de amor e de paz e de harmonia ao nosso lar, no nosso local de trabalho, de estudo. E que nesse instante, Jesus querido, as tuas equipes que estão aqui possam tornar esta água que deixamos para ser fluidificada o remédio tão necessário para o nosso reequilíbrio físico e espiritual. E também que as suas equipes derramem sobre nós fluidos de paz, de saúde, que essas energias intensas sejam derramadas e absorvidas pelas células do nosso corpo físico, pelas células do nosso corpo espiritual, fortalecendo a nossa mente em bons pensamentos, em esperança. Que cada um sinta nesse instante esse passe revigorante, esse passe que vem junto com o abraço de Jesus, com o acolhimento de Jesus nos dando aquele apoio e nos dizendo: você não está sozinho, eu estou contigo. Peça que a porta se abre e assim, com os nossos corações repletos de coragem, de esperança, de força e de gratidão, nós nos despedimos dessa assistência de hoje, na certeza do amparo divino em nossas vidas e na certeza de que a cada dia nós somos capazes de aproveitar as oportunidades para essa renovação tão necessária para a nossa felicidade. Que assim seja, graças a Deus.